digitais comprovaram as tatuagens que ela tem. Quando falaram que encontraram uma moça no terreno e falou, ela tem uma tatuagem de uma aranha, a moça falou. Eu falei, é minha filha. É minha filha, eu já sabia. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e mergulhar neste caso que está tomando conta das principais manchetes do país. Eu estou falando do desaparecimento e também da trágica morte de Bruna Oliveira da Silva. Ela era uma jovem de 28 anos, estudante de mestrado da USP, mãe, feminista e também muito sonhadora. E este caso mostra mais uma vez como nós mulheres estamos sempre vulneráveis em uma grande metrópole como São Paulo. Bom, vamos reconstruir a linha do tempo dos acontecimentos para entender tudo o que de fato aconteceu com a Bruna. Então, antes de entrarmos aqui na linha do tempo do dia dos fatos, é importante conhecermos quem era a Bruna, principalmente para tentar contar um pouco da história de quem não está mais aqui para contar. A Bruna era uma mulher cheia de vida, cheia de sonhos e de propósitos. Ela tinha apenas 28 anos, era mãe de um menino de 7 anos e uma estudante brilhante. Ela era formada em turismo pela Universidade de São Paulo, também conhecida como USP, e ela se formou em 2018. E ela também era historiadora e professora no Colégio Vital Brasil. Ela também era formada em História e concluiu a dissertação de mestrado no programa de História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade em 2020. E recentemente ela havia sido aprovada no mestrado em Mudança Social e Participação Política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades também da USP, conhecida como USP Leste. A sua pesquisa investigava sobre a escravidão no Brasil a partir de 1860 e também sua cobertura na mídia. Bom, a Bruna também era conhecida pela sua paixão por viagens e ela chegou a trabalhar nessa área. E a sua mãe, a Simone da Silva, contou que a Bruna devorava livros, sonhava em conhecer a Europa, mas também, claro, se encantava com destinos mais próximos, como por exemplo o Espírito Santo, onde ela esteve em uma viagem. Ela era a mais velha de 3 irmãos, morava com o pai em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e ela era uma mulher com uma personalidade marcante. O seu pai, chamado Florisvaldo Araújo de Oliveira, a descreveu como uma criança gigante, alguém que não via maldade nas pessoas, vivia ali no mundo da Alice, no País das Maravilhas, e ele fala que ela queria adotar todos os gatos e cachorros de rua que encontrava. Então, claramente, uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, de coração bom, que não via maldade nas pessoas. Ela também sempre foi uma menina muito estudiosa, e nós podemos ver isso pelo currículo que a Bruna tem. Ela sempre seguiu o conselho da sua mãe, que falava que quando você estuda, você não deixa ninguém te manipular. E a Bruna levou isso sempre muito a sério, tanto que ela tem diversas formações. O último ano da Bruna na graduação coincidiu também com a sua gravidez aos 21 anos. Ela pensou em pausar os seus estudos nessa época, mas a sua mãe insistiu para ela persistir nos seus estudos e com isso ela se formou. E o seu filho, Yuri, era recém-nascido quando ela terminou sua primeira graduação e hoje ele tem 7 anos. Segundo a mãe da Bruna, ela também deu aulas de inglês em colégios particulares e também dava palestras, inclusive fora de São Paulo. Ela morou também em várias casas e apartamentos, sempre ali na região de Itaquera, então era uma região que ela conhecia bem, mas há cerca de 5 anos ela passou a morar com o pai, em uma casa que ele havia acabado de comprar com as economias de uma vida inteira de FGTS. Eles são de uma família humilde, o pai dela é borracheiro e a Bruna parece que sempre lutou muito para garantir ali uma vida digna através dos estudos. Então nós vemos que a Bruna, além de ser uma menina extremamente estudada, também era uma menina muito independente. Já havia morado sozinha, gostava de fazer viagens, de viver a própria vida e ao mesmo tempo ela era muito próxima da sua família. Além disso, a Bruna era uma feminista convicta. Ela lutava contra a violência de gênero e, segundo a sua mãe, ao longo dos anos, a Bruna virou uma espécie de conselheira da própria mãe. Ela falava para a mãe não abaixar a cabeça para ninguém e para não deixar ninguém machucá-la. Então ela dava muitos conselhos para sua mãe
E a Bruna era, nas palavras da sua família, uma sonhadora, uma conselheira e também uma inspiração. Eu acho bem especial essa parte da história da Bruna, onde ela vira uma espécie de conselheira da sua própria mãe, a Simone, como se elas fossem de fato não apenas mãe e filha, mas duas amigas. A impressão que eu tenho é que a Bruna era uma mulher muito forte, que carregava uma energia de quem não se deixava abater. É como se a Bruna, mesmo sendo filha, assumisse esse papel de inspirar e empoderar a sua mãe, que é muito natural de acontecer entre mãe e filha. Essa troca de conselhos trazendo para a realidade da mãe um pouco da atualidade e a mãe trazendo para a filha os ensinamentos adquiridos em outros tempos, e ambos são extremamente válidos, e essa troca de mãe e filha, quando é feita dessa forma tão bonita, é muito válida e acrescenta para ambos os lados. A filha pode se tornar uma espécie de conselheira da mãe e a mãe, em determinados momentos, também aconselha, claro, a sua filha. E é bonito pensar na Bruna como essa filha que, além de correr atrás dos próprios sonhos, ainda fazia questão de levantar quem estava ao seu lado, começando pela própria mãe Simone. Bom, agora vamos para a data dos fatos, dia 13 de abril de 2024, um domingo. Aquele era um domingo como qualquer outro para a Bruna. Ela tinha passado o final de semana na casa do seu namorado, o Igor Rafael Salles, e ele mora no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, e para quem não sabe, fica bem longe de Itaquera, que fica na zona leste. E parece que eles tinham um relacionamento bem sério, já que o Igor, em entrevista, disse que ele e a Bruna tinham planos para o futuro e que ele pretendia se casar com ela, mesmo que não fizesse tantos anos que eles estivessem juntos. Parece que realmente o relacionamento era muito sério. Bom, por volta das 9 horas da noite daquele domingo, a Bruna decidiu voltar para sua casa em Itaquera, na Zona Leste, onde morava com seu pai e também onde seu filho de 7 anos a estava aguardando, e ele estava sob os cuidados do avô, do Florisvaldo, naquele final de domingo, e o pai da Bruna estava aguardando a filha chegar para ele sair para o seu trabalho. A Bruna então pegou o metrô na linha vermelha e chegou à estação Corinthians Itaquera por volta das 10 horas da noite. Eu vi muita gente perguntando por que o namorado não teria dado uma carona para ela até Itaquera, do Butantã até Itaquera, e ele fala que ele tem uma moto, mas naquele dia havia chovido bastante, estava chovendo, e como é muito longe o Butantã de Itaquera, deve dar uns 50 minutos aí, dependendo até do trânsito. Ele preferiu que ela fosse de metrô, e ela também, porque assim ela não pegaria chuva. E chegando na estação, ela tinha planos de pegar um ônibus que a deixaria perto da sua casa. A distância entre a estação e a casa onde ela morava era curta, era cerca de 20 minutos a pé ou então uns 5 ou 10 minutos de carro. Porém, naquela noite, alguns contratempos mudaram o curso dos eventos. A Bruna ligou para sua mãe naquela noite, para Simone, informando que havia perdido o ônibus. Assim que ela chegou ali na estação, ela viu que o ônibus já havia saído e ela avisou que o seu celular estava com apenas 2% de bateria. E isso é uma coisa que, segundo os familiares da Bruna, ela tinha mania. Ela saía de casa com pouca bateria sempre. Acho que é o pai dela que fala isso em uma entrevista. E como o horário já estava avançado naquele final de domingo, já estava bem tarde, ela acabou perdendo ali o último ônibus, estava ficando sem bateria no celular e parece que estava sem dinheiro para pegar o Uber. E até por isso que ela pediu dinheiro para sua mãe para pagar essa corrida de carro. A mãe dela então fez uma transferência via Pix e simultaneamente ela também estava falando com o namorado no WhatsApp. Ela avisa que perdeu o ônibus e que estava sem dinheiro para o Uber, e aí ele também faz uma transferência para ela para que ela pegue um Uber até a sua casa. Antes de tentar chamar o Uber, a Bruna parou em uma banca de jornal ali no terminal de ônibus da estação para carregar um pouco seu celular, até para que ela conseguisse chamar o Uber, e as câmeras de segurança, a partir daí, mostram a Bruna saindo do terminal a pé. Ela atravessa a rua e caminha em direção à sua casa. Então, o que fica concluído aqui é que ela não chamou o Uber.
A Bruna nunca chamou Uber naquela noite. Ela desistiu de pedir o Uber, não se sabe exatamente o porquê, mas ficou comprovado que realmente ela não chegou a chamar um carro de aplicativo. Bom, por volta das 10h20 da noite, a Bruna acessou seu WhatsApp pela última vez e o Igor enviou mensagens a ela às 10h30, mas a partir de então a Bruna não respondeu mais nenhuma mensagem. Esse valor transferido para a corrida de aplicativo não foi utilizado. E a polícia confirmou posteriormente que a Bruna realmente nunca solicitou o Uber. E algo muito ruim aconteceu entre o momento em que ela saiu do terminal de Itaquera e o trecho que ela caminhou a pé em direção à sua casa. Infelizmente, ela nunca chegou em casa. Naquela noite, Florisvaldo ficou aguardando a filha para poder ir trabalhar, mas acabou pegando no sono e ele acabou nem indo trabalhar naquela noite para ficar com o neto. E na manhã seguinte, ele percebeu que sua filha não havia chegado em casa. E a partir de então, a família tentou contato, mas o celular da Bruna já estava sem bateria ou desligado. Então, ninguém conseguia saber onde ela estava e a angústia começou a crescer desde então. Então, foi na manhã de segunda-feira que a família da Bruna percebeu que tinha algo de errado. Ela não havia chegado em casa, não atendia o celular, não havia dado notícias nem para os pais e nem para o namorado. E os pais dela, a Simone e o Florisvaldo, começaram a procurar em hospitais e foram até no IML para verificar se ela poderia estar por lá, mas eles não encontraram nenhuma informação. Por volta do meio-dia, eles registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento e o caso foi imediatamente encaminhado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, que iniciou as investigações. E falando um pouco sobre aquela região de Itaquera, aquele local ele é bem vazio. Eu não sei exatamente se ele é um lugar muito bem iluminado, acredito que não. E é um lugar extremamente perigoso. É um lugar vazio, não tem muita iluminação, é perigoso e infelizmente a Bruna tomou essa decisão de ir a pé para a casa dela, que deveria ser uma decisão normal se a gente vivesse em uma sociedade segura, mas infelizmente como alguns bairros aqui de São Paulo e na verdade acredito que a maioria dos bairros estão assim, eu evito sair de noite, eu não saio, eu não me arrisco à noite, não saio a pé à noite, ainda mais sozinha. Nem próximo da minha casa, que é um lugar seguro e tem delegacia na rua. Itaquera realmente é um lugar que quem conhece a região sabe que ali é bastante perigoso. E infelizmente a Bruna não chamou aquele carro de aplicativo naquela noite e nós vamos ver o que aconteceu a partir de então. Bom, o caso foi encaminhado para o DHPP e a polícia iniciou as investigações. Eles começaram a coletar depoimentos de familiares e também do namorado, do Igor, que relatou qual foi o último contato com a Bruna. Tanto ele quanto a mãe dela acreditavam que a Bruna iria pegar um carro de aplicativo para ir embora e iria chegar em 5 minutos na sua casa, mas não foi isso que aconteceu. E os amigos e colegas dela da USP também se mobilizaram, compartilharam mensagens nas redes sociais para tentar localizá-la. E também toda a comunidade de Itaquera, onde a Bruna cresceu, também se envolveu nas buscas. Cartazes com a foto da Bruna começaram a circular e a família aguardava qualquer pista que pudesse indicar o seu paradeiro. E enquanto isso, a polícia solicitou imagens de câmeras de segurança da estação Corinthians Itaquera e também dos comércios próximos que tem ali, na tentativa de traçar os últimos passos da Bruna para entender o que de fato havia acontecido com ela naquele trajeto da estação até a sua casa. Um trajeto curto, mas infelizmente que para a Bruna foi fatal. Bom, os dias seguintes foram marcados por incerteza e um verdadeiro desespero. A família da Bruna continuou buscando informações com a esperança de encontrá-la com vida, enquanto o DHPP avançava nas investigações. E a polícia passou a analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar reconstruir o trajeto que a Bruna fez após sair da estação. E, felizmente, tem algumas imagens aí que eu vou mostrar para vocês. A área onde ela desapareceu, que foi próxima ali ao terminal de ônibus, é conhecida já por ser pouco movimentada à noite e com pouca iluminação. E tudo isso dificultou ainda mais a identificação de possíveis testemunhas, porque parece que estava muito vazio, ainda mais em um domingo à noite. Não tinha ninguém que havia visto a Bruna ali pela região. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as investigações estavam em andamento, mas ainda não havia pistas concretas sobre o que poderia ter acontecido com ela. Enquanto isso, ocorria uma mobilização nas redes sociais para tentar encontrar a Bruna. Logo, uma mulher que falava tanto de violência de gênero
sendo vítima de algo desse tipo. E quando a gente vê que uma pessoa desapareceu, ainda mais uma mulher, inegável que a gente já imagine que um homem fez isso contra ela. O que é extremamente triste, ainda mais para uma menina que lutava nesse sentido. Na tarde de quinta-feira, uma denúncia anônima levou a polícia a um estacionamento particular na Avenida Miguel Inácio Cury, na região da Vila Carmozina, que fica a cerca de 2 quilômetros da estação Corinthians Itaquera e próximo ali ao estádio do Corinthians. E lá nos fundos do estacionamento foi encontrado o corpo de uma mulher. O corpo apresentava marcas de agressão e estava com as roupas íntimas, o que indicava a possibilidade de um crime bastante violento. Ela foi encontrada descalça, com a roupa rasgada e com sinais claros de violência. A polícia e os peritos analisaram ali a cena do crime e ficaram aguardando os laudos do Instituto de Criminalística e também do IML para confirmar a identidade daquela mulher, mas a suspeita, logo de cara, era de que se tratava da Bruna Oliveira da Silva. A Simone, a mãe da Bruna, foi informada da descoberta e ela foi até o IML fazer o reconhecimento, mas ela não quis ver a sua filha sem vida, porque ela não se sentia preparada para isso. Mas com as descrições das tatuagens que a Bruna tinha, a Simone soube que sim, se tratava do corpo da sua filha. As digitais comprovaram as tatuagens que ela tem. Quando falaram que encontraram uma moça no terreno e falou, ela tem uma tatuagem de uma aranha, a moça falou. Eu falei, é minha filha. É minha filha, eu já sabia. Porque a minha filha era meu bem maior, tava ali. Meu bem maior. Minha filha sempre sorrindo. Minha filha sempre doce. Eu falando, quem fez isso com a minha filha? Eu não vou descansar enquanto eu não descobrir. E esse foi um dia de extrema tristeza para toda a família. Não consigo nem imaginar o tamanho da dor dessa mãe e desse pai. E agora, o caso que inicialmente havia sido registrado como desaparecimento passou a ser tratado como um homicídio. Os investigadores voltaram ao estacionamento e recolheram mais materiais daquele terreno, como alguns pedaços de pano e também um tênis que foi mostrado à família e eles confirmaram que era um dos tênis da Bruna. E a partir de então, a polícia tem colhido alguns depoimentos e também qualquer pista que leve ao criminoso que fez isso contra ela. O atual namorado e o ex-namorado da Bruna prestaram depoimento no DHPP, mas não há informações sobre suspeitos até o momento. E tem algumas perguntas aqui a serem respondidas, muitas perguntas na verdade. Aquele estacionamento estava em operação durante a semana ou era um terreno baldio? Porque se ele estava funcionando, significa que a Bruna foi colocada lá provavelmente no decorrer da semana. Porque se o corpo dela estivesse lá a semana inteira, alguém que trabalha ou que tenha estacionado o carro ao longo da semana, provavelmente teria visto o corpo ou sentido o cheiro. Ou será que ela estava em um lugar tão afastado lá no terreno e o terreno é tão gigante que não conseguiram ver o corpo dela ao longo da semana? É também uma possibilidade. Então, com certeza, essas perguntas vão esclarecer o que de fato aconteceu com a Bruna e até quantas pessoas teria cometido esse crime. Na manhã de sábado, o corpo da Bruna foi velado e sepultado no cemitério Vila Carmozina, também conhecido como cemitério Itaquera, e a cerimônia foi marcada por forte comoção. A Simone carregou uma rosa branca durante o cortejo fúnebre e ela fez um apelo por justiça. Claro que nada vai tirar a dor dessa mãe, mas o mínimo que pode acontecer aqui é capturar quem fez isso contra a Bruna o quanto antes, porque quem fez isso com a Bruna pode fazer isso com qualquer outra mulher. E a Simone falou também sobre outras filhas estarem em pleno perigo enquanto essa pessoa estiver solta. E ela fala que não quer essa dor para mãe nenhuma. A comunidade acadêmica da USP também anunciou planos para homenagear a Bruna, incluindo a criação de um fundo de bolsas em seu nome, voltado para estudantes que pesquisem temas de justiça social. E seus trabalhos sobre participação política e desigualdades urbanas serão apresentados em eventos acadêmicos. Então, eles vão garantir que o legado da Bruna continue vivo de alguma forma. Até o momento, as investigações seguem em andamento, estão sendo conduzidas pelo DHPP e a polícia trabalha para reconstruir os últimos momentos da Bruna, analisando principalmente imagens de câmeras de segurança de ruas próximas ali de onde ela desceu, que é ali no metrô Itaquera,
e fez o trajeto em direção à sua casa. Teve um vídeo que foi divulgado e mostrou os últimos passos da Bruna, mas o trecho onde ela desaparece permanece um mistério. Então 3 câmeras foram analisadas. Uma onde aparece ela atravessando a rua ali do terminal de Itaquera, que é possível ver que ela está atravessando a rua em sentido à sua casa. Ela também aparece em outra câmera, um pouquinho mais para frente, e na terceira câmera, que ela teria que aparecer se ela tivesse continuado o seu trajeto, ela não aparece. Então os policiais sabem mais ou menos onde ela desapareceu, analisando essas 3 câmeras que ficam em sequência uma da outra. Conforme eu falei para vocês, essa área ali da Vila Carmozina, em Itaquera, onde o corpo da Bruna foi encontrado, é descrito como pouco movimentada à noite, com iluminação insuficiente, e tudo isso transforma aqui um cenário perfeito para um crime. A Secretaria de Segurança Pública informou que aguarda os laudos do IML para determinar a causa da morte e para esclarecer as circunstâncias do crime, se a Bruna foi abusada, se não, o que de fato aconteceu com ela. E exames também do Instituto de Criminalísticas estão sendo analisados para coletar evidências no local. Não há informações oficiais sobre suspeitos, mas a polícia considera também a possibilidade aqui de feminicídio, dado todo o contexto de violência contra mulheres e as marcas de agressão no corpo da Bruna. Afinal de contas, ela foi encontrada apenas com peças íntimas. E se nós pensarmos no contexto daquele local onde teve um investimento tão gigante no estádio do Corinthians, mas ainda ficou faltando iluminação, mais câmeras de segurança, segurança como um todo ali na região de Itaquera, é um absurdo, porque tanto foi gasto com aquele estádio e ainda assim aquela região ainda é um lugar inseguro para trabalhadores que chegam tarde, para meninas como a Bruna, que passaram o final de semana se divertindo e queria voltar para casa em segurança para começar uma semana de trabalho no dia seguinte, mas tudo isso foi impedido pela falta de segurança que ainda temos e parece que está cada dia maior, ainda mais aqui em São Paulo. Outro tema importante que pode ser levantado aqui nesse caso da Bruna é como que em uma cidade tão grande como São Paulo ainda tem transportes que param de funcionar meia-noite. Por que não temos transporte 24 horas em uma cidade tão grande como São Paulo, né? Tudo isso poderia evitar a morte da Bruna e também de tantas outras meninas que correm perigo e que são vítimas de situações como essas. Infelizmente, não estamos seguras para andar à noite, para andar sozinhas, e cada dia mais fica mais claro isso, com novos casos acontecendo todos os dias. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Se tiver novas informações, eu trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.